Boa noite, irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui nesta noite e nós queremos agradecer a Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida que nos ouve nesta noite. Eu gostaria de compartilhar com você nesta noite o seguinte tema da palavra de Deus: o justo viverá da fé. A nossa mensagem desta noite está baseada no capítulo 2, verso 4 do livro do profeta Abacuque. E eu gostaria de ler, logo após estarei orando, agradecendo a Deus pela sua vida. Oremos. Pai bendito, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui juntos para aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Que nesta noite, ó Deus, seja uma noite de edificação, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 2, verso 4 de Abacuque, profeta Abacuque, que diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá da sua fé. Em uma outra versão diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Abacuque tem um significado incerto. No entanto, a palavra hebraica que traduz o seu nome dá o sentido de abraço. Se nós olharmos para a influência assíria na vida e na comunidade judaica, seu nome ele tem um nome de uma vegetação muito conhecida na Assíria. O ministério de Abacuque, ele durou entre os anos de 609 a 598 a.C., durante o reinado do rei Jeoaquim. Esta expressão que nós acabamos de ler nesta noite, ela vem acompanhada de advertência e juízo divino. Você vai encontrar essa mesma expressão em 4 partes das Escrituras. Você vai encontrar ela em Romanos, você vai encontrar em Gálatas, você vai encontrar também em Hebreus e no capítulo 2, verso 4 de Abacuque, como acabamos de ler. No capítulo 1, verso 17 da Epístola de Paulo aos Romanos, logo após essa expressão que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela lá do céu contra toda impiedade, pois trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais. Quando essa mesma expressão aparece em Gálatas, Paulo fica admirado porque aqueles irmãos abandonaram o verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. E em Hebreus, aqueles irmãos são exortados a continuar crendo na divindade de Jesus, que é a expressão exata do próprio Deus. Abacuque, portanto, ele é um profeta diferente dos profetas que nós conhecemos. Ele não tem e assim diz o Senhor, ele não tem uma palavra dirigida especificamente para o povo. Ele é um profeta muito parecido comigo e com você. Um profeta que está indignado com a injustiça, com a corrupção, com a violência e com os desmandos de homens imorais e cruéis, e com a aparente apatia de Deus diante de um quadro espantoso de perversidade vivida pelo povo da aliança. Este período de ameaça internacional coincidiu com um período crescente de apodrecimento moral e espiritual de Judá. Entretanto, podemos estar certos de encontrar neste livro um verdadeiro profeta com um zelo fervoroso pela glória de Deus. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos que vejo neste livro. Apesar de ser um livro riquíssimo para a nossa meditação e impossível de esgotar o seu conteúdo, eu gostaria de compartilhar alguma visão. Quando Abacuque se encontra diante de tantas perguntas sem respostas, percebemos que o grave problema é o abandono da justiça de quem vive pela fé. Mesmo de nós que muitas vezes nos encontramos no caminho, mas que por um motivo ou outro perdemos de vista a promessa e nos enfraquecemos na fé. Quantas vezes eu e você oramos e pareceu que o céu tinha se tornado numa placa de aço, nada atravessava. E pensamos que Deus tinha perdido o controle da história da nossa vida. Da mesma forma aconteceu com Abacuque. Ele achou que Deus havia esquecido o seu povo,
quando a sua reclamação, no capítulo 1, nos versos 2 em diante, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, e a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e litígio por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. A partir daí surgem também as nossas perguntas, e nós começamos: por que tenho uma doença incurável? Por que perdi o emprego? Por que uma pandemia? Por que os ímpios prosperam e eu não? Por que tanto sofrimento? Por que nasci assim? Por que eu? E os porquês, na verdade, são infinitos. Quando Abraão, ele recebe a notícia de que Deus queria o seu filho em sacrifício, ele poderia também ter feito várias perguntas e apresentado uma série de objeções a Deus. No entanto, a Bíblia diz que ele creu na promessa que Deus lhe havia feito de que ele seria pai de uma grande nação. Por isso, a pergunta deveria ser a seguinte: o que Deus quer que eu veja? Como o Senhor quer que eu haja diante desta ou daquela situação? Tudo isso, irmãos, tem a ver com a justiça daquele que vive pela fé. Provavelmente eu e você jamais teremos todas as respostas e explicações para as coisas que acontecem na nossa vida. Portanto, é de fundamental importância que eu e você conheçamos a vontade de Deus na justificação daquele que vive pela fé. Pois só encontramos verdadeira paz quando a encontramos em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim: justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesta paz, irmãos, que o justo encontra razão para viver pela fé. Portanto, o justo viverá pela fé é a mensagem central do livro de Abacuque. Por que não dizer o justo viverá pela fé é a mensagem central de toda a Escritura? Eu concluo então que a justiça que vem da fé, ela não é minha. A justiça que vem da fé, ela é de Deus, e eu vivo a partir daquele que sustenta a minha justiça e a minha fé. A resposta de Deus ao profeta é: observe o ímpio, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Porque o ímpio, normalmente, ele tem a sua própria justiça, ele tem a sua própria fé. Os caldeus, por exemplo, eles acreditavam que a sua força e a sua rede varredora eram seus deuses. O ímpio, ele não calca as suas ações a partir da justiça e da fé em Deus. Portanto, a justiça e a fé que o mundo oferece é incapaz de justificar o homem, é incapaz de sustentá-lo no dia da adversidade e da calamidade. Por isso que o salmista, ele diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Jesus, ilustrando em uma das suas palestras, em Lucas 18, capítulo 18, versos de 9 a 14, ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A justiça humana, irmãos, ela é semelhante a trapo de imundícia.
Eu não gostaria que você se chocasse, mas a Bíblia, ela faz uma comparação de que a justiça humana é como se fosse um absorvente usado. Essa é a comparação que a Bíblia dá em relação à justiça humana. E é por isso que, para os homens comuns, é difícil aceitar a verdade das Escrituras, porque elas são espirituais. E os homens naturais não conseguem discernir as verdades espirituais. Quando falamos que o justo viverá da fé, ele viverá da fé que Deus dá para crer na sua justiça. Jesus, ele diz que a vida do homem, ela não consiste na quantidade de bens que possui. Eu gostaria de dar aqui um exemplo para você. Existem hoje pessoas que não têm muitos bens, muitas posses nessa vida, mas que são justificadas pela fé. Existem pessoas que são abastadas, ricas, têm dinheiro e são justificadas pela fé. O que há de comum nessas duas pessoas é que elas desfrutam da mesma esperança, a justiça daquele que vive pela fé. Mas também existem pessoas que não têm nesta vida nenhuma posse, mas ainda assim não quer a justiça que vem daquele que vive pela fé. Existem pessoas também hoje que são ricas e têm tudo que o dinheiro pode comprar, no entanto, se suicidam. Por quê? Não têm a justiça daquele que vive pela fé. Por isso é necessário entender o que significa viver na justiça pela fé. Nós vivemos justificados pela fé, não porque temos justiça em nós mesmos, mas porque desfrutamos de todo o propósito de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida pós-túmulo, para a nossa satisfação aqui e na eternidade. Por isso, o apóstolo João diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus, ele é a nossa justiça. É por isso que quando Abacuque se depara com o juízo de Deus sobre a nação que deveria ser exemplo e padrão para as outras nações, ele vê violência, injustiça e opressão. Ele espera que Deus discipline o povo, não obstante a tanta perversidade. O que ele não espera é que Deus usaria uma nação ainda mais ímpia para julgar o povo da aliança. Uma nação que destrói reinos e que acaba com qualquer tipo de esperança. Uma nação que marcha sobre a largura da terra para se apossar de riquezas que não são suas. É verdade, irmãos, que Deus ele julgará o pecado aonde quer que ele estiver. Mas é verdade também que ele iniciará esse julgamento a partir da sua casa, a partir daqueles que são seus. Quando uma criança, ela desobedece os seus pais, ela precisa ser disciplinada. E é aí que encontramos todo o poder e toda a virtude do amor do Pai por nós. Se nós continuamos sem disciplina, não somos filhos, somos bastardos. Mas se somos corrigidos e disciplinados por Deus, é porque Ele nos ama. Infelizmente, os nossos pecados, eles trazem muitos prejuízos para a obra de Deus. Muito mais prejuízo do que quando um ímpio peca. Por exemplo, quando um traficante ele estupra uma criança, tem uma consequência na sociedade. Mas quando uma pessoa que conhece a Deus, como por exemplo um pastor, realiza um ato desse, traz um prejuízo tremendo à obra de Deus. Porque as pessoas esperam de nós uma santidade, espera de nós um compromisso com Deus, espera de nós orientação para que possam viver na presença de Deus. Temos a impressão, às vezes, de que quando praticamos coisas que desagradam a Deus, a repreensão de Deus a nosso respeito será menor do que com o ímpio. Mas Deus, ele não pensa assim, porque ele vai julgar o pecado aonde quer que ele estiver. Por isso, é que quando Abacuque, ele compreende que Deus está realizando uma obra maravilhosa, ele dá um salto da dúvida para a certeza, da insegurança para a segurança, da tristeza para a alegria,
da inconformidade para a compreensão plena de que do que Deus deseja realizar na minha vida e na sua vida e na vida dos seres humanos, a sua justiça. Ele compreende então que ainda que falte a subsistência básica para a sua sobrevivência, ele ainda assim continuará adorando e temendo o Senhor. Lá no capítulo 3, nos versos finais, nós lemos assim: mesmo que não floresça a figueira e não haja uvas na videira, ainda que a produção e o alimento nas lavouras, e as ovelhas no curral, e os bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, então, ele compreende que ainda que falte as coisas básicas para a sua vida, ainda assim ele vai continuar compreendendo que o juízo de Deus é necessário para disciplinar o seu povo. Irmãos, neste tempo em que estamos vivendo de pandemia, infelizmente, compreendemos mal o que Deus deseja realizar e, às vezes, infelizmente, por causa do pecado que está sendo julgado, eu e você somos respingados por este julgamento que está sendo realizado. Eu e você, às vezes, ficamos aflitos, abatidos, porque aquilo que às vezes realizávamos com tanta liberdade, agora encontramos dificuldades para realizar. A tendência de tudo isso é se intensificar. Eu não gostaria de te enganar nesta noite, mas a tendência de todo esse processo de juízo de Deus é se intensificar. E por isso é necessário que eu e você preparemos não só a nós mesmos, mas as nossas famílias, os nossos filhos, para que possam passar por momentos como esse. E essa intensidade espiritual em relação ao tipo de sociedade que estamos vivendo, precisam ser regados à oração, precisam ser regados a conhecimento de Deus, precisam ser regados a uma comunhão intensa com Deus, a uma confiança plena e completa no Senhor. Eu não preciso mais, diante de tudo isso, palmilhar no campo da dúvida, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Visto então que a justiça e a fé, elas são de Deus, e ela age conforme a sua vontade para o meu bem, preciso apenas me amoldar à vontade de Deus, sem ter mais dúvida no meu coração a respeito da salvação que Deus me oferece. A corça, ela é um animal muito parecido comigo e com você. Lá nos versos finais do capítulo 3, o profeta Abacuque, ele diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. O cervo, ele é um animal frágil, ele está sempre, o predador está sempre à espreita dele. Assim como o cervo, nós também estamos sempre sendo atacados pelo inimigo das nossas almas. Por isso, precisamos nos refugiar em Deus. A corça, ela se refugia nos montes para se proteger do predador. E nós também precisamos nos refugiar constantemente no Senhor, para que possamos então encontrar socorro no momento oportuno. A minha oração e o meu desejo é que Deus continue abençoando o seu coração e que você possa compreender que é necessário viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, não da fé que muitas vezes o mundo oferece. Às vezes a gente tem aquela fé para comprar um carro, a fé para fazer uma faculdade, construir uma casa, um casamento, mas nós estamos falando aqui da fé que Deus nos dá para crer na sua justiça, para crer na sua obra, para crer na sua salvação. Que Deus ele possa nos abençoar com poder e graça nesta noite, e que esta palavra possa penetrar o seu coração e transformar a sua vida, a fim de que você possa viver mais
e melhor na presença do Senhor. Irmãos, nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos prestando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus que é devido. Nós devemos isso ao Senhor. Obrigado pelas pessoas que nesta noite estão nos ouvindo, de repente em vários lugares. E a nossa oração é que você seja sustentado aí no seu lar, na sua casa, mesmo nesses momentos em que estamos vivendo, né? Que a graça de Deus, que o amor de Deus, que o cuidado constante de Deus possa cercar a sua vida, a vida da sua família, a vida de cada um dos seus conhecidos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria também de pedir a você que você se inscrevesse no nosso canal, desse aquele like, aquele joia, né? Para que a gente tenha condições de poder estar transmitindo este culto, transmitindo a palavra de Deus a outros corações, a outras pessoas que precisam ouvir a respeito da verdade. Amém? Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus. Amém.